Reviravolta total acabou de acontecer e polícia isenta totalmente o Jair Bolsonaro de uma grave ameaça do Alexandre de Moraes após uma nova tentativa de criar narrativas contra o ex-presidente. A direita comemora e muito, e vamos dar todos os detalhes aqui nesse boletim para vocês. Em meio aos inúmeros escândalos do INSS, Banco Master, Correios tendo prejuízo recorde. Qual é a opinião de vocês sobre a atuação do Moraes contra o Jair Bolsonaro? Vocês acham normal? Ou é de uma perseguição política tudo que está acontecendo? Eu quero saber sua opinião, estamos fazendo uma pesquisa aqui no canal. Enquanto vocês comentam, vamos deixar aqui atualizado sobre algumas notícias que acabaram de sair e viralizaram nas redes sobre o avanço das investigações da Polícia Federal contra o filho do Lula. Tivemos a prisão que abalou toda a cúpula do PT e, por incrível que pareça, o juiz acabou esnobando totalmente a esquerda. E também temos uma grande ironia que está acontecendo em Brasília. Enquanto a grande mídia fica aí criando as narrativas de que Lula e o Centrão romperam, eles estão mais juntos do que nunca para tentar esconder a sujeira de Lula e dos seus apoiadores. Se vocês nos ajudarem a divulgar isso daqui, com certeza teremos aí uma grande reviravolta nas eleições. Vamos mostrar aqui um vídeo para vocês que a esquerda, gente, parece tentar esconder, porque não é possível. E também já peço aí para vocês ficarem até o finalzinho do vídeo, pois vamos mostrar como um verdadeiro líder de direita está ajudando a Venezuela nesse momento de crise, enquanto Lula parece ainda estar bravo por Maduro ter sido preso, né? Eu vou mostrar os detalhes. Vamos agora mostrar aqui o vídeo que tem aqui no Instagram para vocês, gente. Eu vou passar aqui em tela, que é onde esse vídeo desmascara o PT. Olha só, juntamente com o presidente do Senado. E na sequência a gente conversa. Caso você não seja inscrito no canal, é importantíssimo que você já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação, pois dessa forma, sempre que a gente postar algum vídeo novo, você ficará sabendo, tá bom? Eu sou Ana Paula, de São Paulo, capital, é um prazer ter você aqui. Estamos em um dos momentos mais críticos da história do nosso país, então vem com a gente para ficar por dentro de tudo. E é importante garantir que está inscrito, porque se você assiste e não se inscreve, a plataforma entende que você não tem interesse em continuar recebendo conteúdo do canal e ela para de te recomendar, tudo bem? Olha só, gente, o jornal Metrópolis foi quem trouxe essa matéria e eu vou dar um trecho aqui para você e eu quero saber a sua opinião. Reitero que, na minha condição como presidente do Senado Federal, eu necessito institucionalmente defender todas as prerrogativas dos senadores e das senadoras da República. Isso é uma tarefa da instituição Presidência do Senado. E disse ao senador Jacques Wagner que teve nas decisões judiciais parte da sua atuação parlamentar desestabilizada, para usar um termo adequado. Por quê? Algumas decisões que foram tomadas pelo judiciário estão diminuindo a condição do mandato de senador. Foram decisões de bloqueio de contas, de bloqueio de verbas de utilização do exercício da atividade parlamentar, e todas essas decisões do judiciário que estão ferindo o exercício da atividade do senador Jacques Wagner, eu quero comunicar a Vossa Excelência e ao Brasil que a Advocacia do Senado Federal, em 2 reuniões que tivemos e teremos uma amanhã, nós vamos tratar institucionalmente dos recursos necessários para o restabelecimento das prerrogativas, como, por exemplo, o uso da verba indenizatória de um senador da República para, por exemplo, pagar o aluguel de um escritório do senador da República. Para, por exemplo, pagar o aluguel de um veículo para a atividade de um senador da República. Para, por exemplo, pagar a correspondência ou até mesmo o telefone celular de um senador da República. Isso não pode acontecer do ponto de vista institucional. Então, a Advocacia do Senado Federal está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte nessa ação, solicitando ao judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato de Sua Excelência, o senador da República, Jacques Wagner.
e novamente reitero. Pois é, pessoal, e os comentários, deu para ver um pouquinho, cliquei aqui para vocês enxergarem comigo, então a gente vê o Alcolumbre defendeu o Jacques Wagner. Olha isso, né? Novamente questionamos por que que a direita é contra, por que que o Centrão, né? Por que que a esquerda é contra a CPI do Banco Master? A mídia joga 100% como se o Flávio Bolsonaro fosse culpado, mas será que essa mídia ela é cega ou é só mal intencionada para não mostrar essa trama de travar a CPI, né? Aqui o Metrópolis ele vem trazendo muito conteúdo interessante e a gente vem compartilhando aqui com vocês. E aí eu quero saber a sua opinião. Então vai comentando aí para mim, porque isso daqui chama bastante atenção, né? E não para por aí não, meus amigos. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma matéria que fala aqui da Polícia Federal que ela quer investigar o Lulinha só depois das eleições, né? E eu achei interessante porque nós temos que jogar esse tema na mídia, porque isso daqui, gente, traz aí uma preocupação para quem se preocupa de verdade com o Brasil, com o histórico do Brasil, né? A gente vê aí a Polícia Federal querendo investigar Lulinha só depois das eleições, e por quê, né? Esse fato pode mudar toda a eleição, tem que jogar na mídia agora. Saiu aqui no Estadão a matéria, recado da Polícia Federal a Mendonça, investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições, olha só, né? Então a gente vê que as suspeitas contra o Lulinha, a Polícia Federal tem de monte. E aí a gente sempre vai mostrar aqui no canal para vocês o que a polícia está dizendo, o que está investigando, o que está saindo no noticiário. A gente vê aqui que as suspeitas contra o filho do Lula na Operação Sem Desconto vem crescendo. A Polícia Federal investiga o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, por suspeito de atuar como sócio oculto do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é o careca do INSS, ele está sendo apontado como um dos principais operadores do esquema bilionário de fraudes que ocorreu nas aposentadorias dentro do INSS, que pode ter desviado mais de 6,3 bilhões de reais dos aposentados. Então, o que se sabe até agora, segundo a imprensa, segundo os relatórios policiais, né? Primeiro, as mensagens e citações diretas. Em diálogos trocados entre o careca e um lobista, a menção a repasses de 300 mil reais para a empresa da Roberta, que é uma amiga próxima de Lulinha, com a justificativa de que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Então, os investigadores trabalham com a hipótese de que a expressão se refere ao filho do presidente. Então, eles estão tentando investigar e desmembrar isso daí. Um outro ponto é um envelope com o nome de Lulinha. Durante uma busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou um envelope com o nome de Lulinha. Em mensagem ao careca, a Roberta alertou: acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. O empresário respondeu com preocupação: putz. Em seguida, ela orientou: some com esses telefones, joga fora. Aí um terceiro ponto ainda dentro das investigações foi o depoimento de testemunha. Um ex-funcionário do Careca do INSS prestou um depoimento à Polícia Federal afirmando que o lobista fazia pagamentos para Lulinha. Segundo o relato, o dinheiro não seria para atuar nas fraudes do INSS, mas para que o filho do presidente fizesse lobby para a empresa World Cannabis do Careca vender medicamentos ao Ministério da Saúde. Então, estou investigando se isso é real ou não. Um outro ponto é a respeito da investigação sobre pagamentos milionários. A Polícia Federal identificou 5 pagamentos de 300 mil reais, totalizando 1,5 milhão da empresa Brasília Consultoria Empresarial, que é ligada, segundo as investigações, ao Careca. E esse valor foi transferido para a RL Consultoria, que é de Roberta, a amiga do Lulinha. Então, os valores teriam como justificativa serviços que, segundo a polícia, ela acredita que não foram efetivamente prestados. Aí a gente vem na questão do histórico de investigações arquivadas. O Lulinha já foi alvo da Operação Lava Jato por suspeita de receber 132 milhões de reais da Oi Telemar para suas empresas em troca de decisões favoráveis do governo. O caso foi arquivado em 2022 por suspeição do juiz Sérgio Moro, mas as suspeitas nunca foram integralmente esclarecidas. Tem a questão da movimentação financeira milionária com a quebra do sigilo autorizado pelo ministro André Mendonça. Foi revelado que o Lulinha movimentou 19,5 milhões de reais nos últimos 4 anos. A sua defesa afirma que as fontes de renda são legítimas, mas os investigadores seguem cruzando os dados.
Tem também a questão da pressão política e interferência, aonde o delegado responsável pelo caso deixou as investigações após pressões e a Polícia Federal trocou a coordenação da operação em maio, retirando-a da divisão de crimes previdenciários. O ministro André Mendonça já determinou a manutenção da equipe e cobrou explicações sobre as mudanças. E agora o cenário atual, diante desse acervo robusto aí de evidências, mensagens, depoimentos, transferências financeiras suspeitas, além do histórico de investigações arquivadas, a conclusão é que, para quem espera a justiça, está muito lento, né? Muita gente acredita que não vai dar em nada antes das eleições. A Polícia Federal já avisou ao STF que a análise do material de Lulinha ficou para o ano que vem, pois priorizará outros investigados. Ou seja, como assim? Mais uma vez, o peso do sobrenome e o calendário político parecem blindar o filho do presidente. Isso gera desconfiança. Por que priorizar outros candidatos e não Lulinha? É o peso do sobrenome dele? Por que não é claro com a população? E quem acredita que o Lulinha deveria ser responsabilizado pelos indícios que pesam contra ele, sabe que, por hora, a investigação está congelada. É isso que está aparecendo e é isso que estamos cobrando, né? Como sociedade, né, gente? Um outro ponto aqui também que eu quero trazer para vocês agora é a respeito de uma vitória para o Bolsonaro, gente. Eu vou trazer aqui para vocês também. Saiu aqui na UOL essa matéria. É um dia histórico para todos aqueles que acreditam que o Bolsonaro vem sofrendo perseguição política. A decisão da Polícia Civil do Distrito Federal de não indiciar o presidente Jair Bolsonaro no inquérito da arma é a prova, gente, de que mesmo num sistema judiciário que muitos acusam estar contaminado pelo ativismo, a verdade e a legalidade ainda podem sim prevalecer. A conclusão aqui dos investigadores, segundo essa matéria da UOL, e que eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui um trechinho para vocês, ó, a Polícia do Distrito Federal não indicia Bolsonaro em inquérito sobre arma, né? Então, quando a gente vê essa matéria aqui, ela fala o quê, né? A conclusão dos investigadores afasta que a arma era registrada e que não houve crime, expõe o gigantismo de uma narrativa, né, mentirosa, que foi construída unicamente para constranger um homem que tem coragem de defender a liberdade e o direito à legítima defesa. E essa vitória, no entanto, é apenas um capítulo, pois a lista de injustiças perpetradas contra o Bolsonaro e a sua família vem sendo imensa, né? E ela clama por reparação. Então, lembramos que todas as vezes que a mídia ou algumas decisões do judiciário se aliaram para poder condenar aí o Bolsonaro, né? Como nas suspeitas, nas fake news sobre vacinas, na farsa de joias, nas investigações onde foram vasculhados cada canto da vida do ex-presidente em busca de um crime que muitos acreditam nunca ter existido. E cada acusação que muitos consideram como infundada foi derrubada uma a uma, né? Então é bom investigar, por isso que a gente fala, deixa investigar, porque conforme as investigações vai detalhando, a gente vai tendo mais transparência se aquilo aconteceu ou não. E se acontece, gente, é claro que tem que ser responsabilizado, mas se não acontece, tem que ser libertado, né? E aí a gente vê um desespero de um sistema que não suporta ver, né, o Bolsonaro ali de pé, ganhando apoiadores, resistindo aí com essa fé inabalável que move milhões de brasileiros. Então a gente aguarda ansiosamente e confiantes os próximos passos, pois essa é apenas a primeira de uma série de boas notícias que eu acredito que virão. A absolvição, nesse caso, é o prenúncio de que a justiça, embora tardia, está se reequilibrando, e isso é importante para voltar a ter confiança nas instituições. O nosso olhar agora se volta para o Supremo Tribunal Federal, aonde aguardamos também a decisão sobre a defesa do Bolsonaro, que apresentou, né, o pedido de anulação da sentença que o condenou de uma forma questionável. Então, o parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu falta grave no episódio, e a própria reunião com o ministro Alexandre de Moraes para tratar a prisão domiciliar já são sinais de que a razão e a humanidade pode sim falar mais alto. Então a gente comemora hoje não apenas o não indiciamento por causa da arma, mas a certeza de que a verdade pode sim ser restabelecida. Seguimos aí acompanhando cada detalhe dessas notícias, pois sabemos que cada passo dado em direção à anulação dessa sentença
é um passo em direção aí a uma reviravolta que pode ocorrer no Brasil, caso o Bolsonaro de fato seja livre. E aí, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, né, a respeito disso. Vocês apoiam o Bolsonaro? Vocês não apoiam? Vocês ficaram felizes ah, com essa decisão da polícia de não indiciar ele, né? Então a polícia decidiu não indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro após concluir a investigação do caso da arma apreendida em Blitz. A apuração concluiu que o ex-presidente não cometeu crime, conforme o relatório enviado pela PCDF ao STF. A pistola do ex-presidente está devidamente registrada. Investigadores destacaram que a arma poderia ter sido recolhida durante busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o que não ocorreu. Então, com isso, concluíram que não houve nenhuma materialidade e conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por parte do ex-presidente. Então, o Jair Messias Bolsonaro possuía registro válido da arma de fogo. Não há restrição reconhecida para que tivesse a arma regularmente registrada em sua residência. Não havia nenhuma restrição desse tipo. É fato notório que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência. A arma de fogo não foi recolhida ou mesmo foi lançado restrição em seu registro, portanto, não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, a gente vê aí, né, que isso foi bem importante. Foi uma vitória aí para o Bolsonaro e a gente segue acompanhando tudo de pertinho. Agora, uma outra situação também que eu quero trazer para vocês, gente, olha só, né? Enquanto a direita comemora a vitória do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por não ter sido indiciado agora no inquérito da arma, a esquerda e o governo Lula amargam mais uma derrota simbólica nos tribunais. Dessa vez, a justiça negou a prisão domiciliar à influenciadora Deolane Bezerra, que é declaradamente uma apoiadora do atual governo do Lula. Então é aquela velha história, né? Para a turma do amor, as consequências chegam também, mesmo quando se tenta usar uma filha como justificativa para escapar aí da prisão, né? O que aconteceu é que a justiça negou a prisão domiciliar da Deolane Bezerra, citou confinamento em A Fazenda. A defesa da influenciadora argumentou que ela tem uma filha de 10 anos de idade para cuidar e um programa de televisão foi determinante para que Deolane Bezerra perdesse as esperanças de sair da prisão e cumprir a pena em casa. Um dos argumentos utilizados pela defesa foi que a influenciadora tem uma filha menor de idade, uma menina de 10 anos, mas a justiça rejeitou esse argumento sob a justificativa de que Deolane ficou confinada em A Fazenda por livre e espontânea vontade, ou seja, ela não via problemas na época em deixar a filha para participar do confinamento. Então, a irmã de Deolane, a Daiane Bezerra, falou nas redes sociais que uma coisa é ir voluntariamente participar de um programa que pode melhorar a vida da família, outra é permanecer presa, né? Mas o juiz não quis nem saber e negou essa prisão aí domiciliar. Então, a própria história da Ré, que passou longos períodos confinada em programas de realidade como A Fazenda, longe da filha por livre e espontânea vontade, foi um motivo para o juiz negar. Então, a gente viu que o confinamento voluntário em busca de fama e dinheiro não se transformou em impedimento para o cumprimento da lei. Então, é irônico ver, né, como alguns usam aí a estratégia como escudo, né, para quando lhe é conveniente, mas a legislação mostra que não é bem assim, não. Então, essa decisão trouxe aí, né, muitas vezes aí que a Deolane ela vai ter que se manter ali na prisão enquanto estão ocorrendo as investigações, a gente segue acompanhando tudo, né? Mas aí acaba sendo, gente, a gente vê aí o Brasil, o que eu quero mostrar para vocês com essa matéria? A gente vê o Brasil, né, com uma direita se reerguendo, com alguns fatos concretos, e não só apenas com narrativa. A gente vê a vitória do Bolsonaro no inquérito da arma, com a polícia testando a legalidade de seu registro, contrasta com as derrotas judiciais de quem se aliou ao sistema do Lula em contrapartida, é vereador sendo preso, é o Jacques Wagner, que é o ex-líder do Senado dele sendo investigado, é a Deolane, que é aliada, sendo investigada e presa, e a justiça negando prisão. Então a gente vê algumas coisas se movimentando, né? E isso faz aí o brasileiro questionar tudo que ocorre no Brasil, principalmente quando se fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não para por aí não, gente. As boas notícias continuam a chegar para quem aí está defendendo a direita, ou para quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vê a direita se reerguer, não apenas com essa vitória do Bolsonaro do inquérito da arma,
né? Mas a gente também vê uma mudança significativa nos tribunais superiores. O que, que aconteceu? Mais uma situação aqui. Em agosto, o ministro Luiz Fux assumirá a presidência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal no lugar de Gilmar Mendes, um fato que acende a esperança de um novo equilíbrio nas decisões da corte. Essa mudança ela é crucial, pois a segunda turma é a responsável por julgar os desdobramentos do escândalo do Banco Master, que já derrubou o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, e diferente de seu antecessor, que em momentos críticos foi o único a sair em defesa do Bolsonaro, Fux já demonstrou independência ao divergir de Gilmar Mendes em casos importantes, como a disputa sobre contratos imobiliários. Com ele no comando das sessões, há uma perspectiva real de que os avanços das investigações sobre a teia de corrupção do Master não sejam mais abafados, mas sim conduzidos com a lisura de que o caso exige. Então é animador, né, por boa parte aí da direita, ver que aos poucos a justiça ela vai mudando o rumo, né? Ela parece se livrar aí do peso de decisões que parece sempre favorecer, por uma coincidência ou não, o sistema, e a chegada do Fux agora à presidência da turma, embora não altere a relatoria dos processos, coloca um ministro com uma visão técnica e menos suscetível à pressão política na condução dos julgamentos. Então, para os brasileiros que anseiam por transparência, essa também pode ser considerada uma vitória que vai além de uma simples troca de cadeiras. É a possibilidade de casos como o do Banco Master, que envolvem políticos, influentes, e até mesmo ministros ou familiares de ministros ligados ao STF, que sejam finalmente esses fatos esclarecidos de uma vez por todas e não reste mais dúvida. Enquanto o governo Lula tenta conter os danos de suas próprias crises, a direita se fortalece aí com alguns fatos concretos, né? Então, agora uma outra situação também que eu quero trazer para vocês, gente, porque o desfecho dessa história ainda promete trazer muitas outras narrativas e pontos importantes, e eu vou trazendo para vocês, mas agora eu quero falar sobre o papo aqui, sobre o vizinho. Esse vizinho que resolveu dar um banho de loja no pessoal do Mercosul, gente. O presidente da Argentina, Javier Milei, ele simplesmente mandou um não vou para a cúpula de líderes do Bloco do Paraguai. Ele foi o único chefe de Estado que não apareceu. Enquanto os outros estavam lá, provavelmente discutindo imposto, burocracia, o Milei estava em Buenos Aires, num evento com a comunidade judaica. E adivinha quem é que estava ao lado dele? O pré-candidato Flávio Bolsonaro. Isso daí repercutiu muito, gente. Enquanto o governo Lula deve ter ficado com uma cara de paisagem ali no Paraguai, o Milei estava dando um pitaco na política brasileira, dizendo que torce para o Lula perder a eleição em outubro. Olha o naipe, né? E não para por aí, não. O Flávio Bolsonaro, sem papas na língua, chamou o Lula de antissemita. Fogo nos racistas, como diria a música. O mais legal é que essa não é a primeira vez que o Milei dá um cano no Mercosul. Lá em 2024, ele já tinha feito a mesma coisa para ir no CEPAC, um evento conservador, ao lado, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Parece que o bloco sul-americano não é bem a praia do nosso amigo argentino, que prefere aí um bom bate-papo com a direita brasileira e falar um pouco de liberdade econômica. Então, a gente vê aí que a cúpula do Mercosul foi naquele clima, né, chinfrim, como diz aí, sem o Milei, que mandou um recado claro. Ele prefere estar ao lado do que ele acredita que é certo. E aí a gente vê que a esquerda adora um bom evento internacional, né? E ela deve ter ficado ali chupando o dedo, né? É ou não aí um certo ar cômico, né? Ver que o mundo da política tem dessas. No mais, gente, é aguardar os próximos capítulos, né? Que com essa turma nunca tem tédio, não é mesmo? E agora aqui uma outra situação, enquanto o governo brasileiro parece estar numa espécie de tour de force, né? Como diz aí o ditado, burocrático para ajudar os venezuelanos, tem um líder na América Latina que já mandou um verdadeiro comboio de ajuda humanitária. Eu estou falando do Bukele, o presidente de El Salvador, que está dando uma verdadeira aula de como se faz ajuda humanitária. Enquanto o Brasil, nos primeiros dias críticos, enviou menos de 100 pessoas, né? E olha que agora até aumentou para 200, mas vamos combinar, né? El Salvador já mobilizou uma força-tarefa de impressionar. O Bukele organizou um envio de nada menos do que 6 aviões com 300 pessoas, 150 toneladas de equipamentos e insumos para a Venezuela.
Isso é o que se chama de uma resposta rápida e eficiente. Não ficou só nas redes sociais mandando força Venezuela, como muitos fazem, não. Ele agiu, gente. Vou até mostrar aqui para vocês o Instagram dele, para vocês verem aqui comigo. Então, o Instagram dele só tem isso. Ele está mostrando aqui toda a ajuda que o país dele está fazendo aqui por caso da Venezuela. Olha só, quando a gente olha o Instagram dele, né? Então a gente vê aqui que enquanto isso o governo brasileiro parece ter demorado a engrenar, o que é lamentável, né? Porque numa catástrofe como essa, as primeiras horas são cruciais para salvar vidas, né? Então cadê a empatia? Mas o que mais chama atenção nessa história é a figura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos. E sabe o que mais? Agora ele enfrenta novos processos por execuções sumárias de jovens na Venezuela. Isso mesmo, gente. O sujeito com esse currículo pesado que o próprio governo Lula tanto bajulou, né? Agora está aí atrás das grades respondendo por seus crimes. E eu quero saber cadê a solidariedade com as famílias das vítimas do próprio regime que ele apoia, né? O governo Lula. Então, enquanto o Brasil parece mais preocupado em manter alianças políticas com regimes que oprimem seu próprio povo, o Bukele, que muitas vezes é acusado, xingado também de ditador, né? A gente vê ele e outros países agindo. Então, a gente vê que a presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodrigues, já agradeceu publicamente a ajuda da comunidade internacional, incluindo El Salvador e outros, mas será que houve algo de substância vindo do Brasil de fato? Acho que não, né? Então o Lula parece estar em uma lua de mel com seu próprio ego, enquanto um país que fica bem mais longe, como é o caso aqui do El Salvador, né? Ele está aí liderando o caminho, né? Talvez seja a hora do Brasil aprender uma lição com os salvadorenhos, né? Assim que se diz, sobre como ser solidário de verdade, sem politicagem barata. Tem que agir. Então, ele mostra aqui a atitude. Então, o Brasil segue acompanhando os noticiários, eu sigo trazendo para vocês as matérias, por isso é importante continuar atenta aqui junto comigo. Um beijo grande no coração de vocês, se cuidem, até breve.